Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus, pessoal do sexto ano. Aqui é o professor Newton de História e hoje nós vamos estar aí, gente, finalizando o nosso capítulo 12, transição da Idade Antiga para a Idade Média, certo? Então eu vou estar aqui concluindo, esse é o nosso último capítulo do módulo 3, o último capítulo aí para encerrar os assuntos para avaliação de vocês, para a terceira avaliação que vocês vão fazer, certo? Então vamos lá, nós estamos falando aí, né, desse período de transição que ocorre após a queda do Império Romano. Na última aula falamos sobre os reinos germânicos, falamos, na verdade na última aula nós falamos sobre os francos, né, que foi aí o rei, no caso aí o rei franco Clovis, que ele vai se converter ao cristianismo, e a partir dessa conversão a gente tem o cristianismo que meio que vai se enraizar lá na cultura romana, se fortalecendo entre os germânicos também, certo? Vimos também que depois da morte de Franco, né, os filhos dele não conseguem, eram considerados reis preguiçosos, e aí a gente tem uma outra dinastia aí tomando o poder, né, que era a dinastia dos prefeitos do palácio, aqueles que de fato estavam governando, certo? Então nós terminamos falando sobre a liderança do Pepino o Breve, certo? Gente, quem vai suceder o Pepino o Breve vai ser o filho dele, Carlos Magno, certo? Para muitos foi o Carlos Magno o responsável por transformar os reinos ali da região da Península Itálica em um grande império, que a gente vai chamar de Império Carolíngio, certo? Então, durante o reino aí do Carlos Magno, vai ocorrer a expansão territorial do reino. E ele acaba dividindo o reino, né, em vários territórios, que ele vai chamar de províncias. Nessas províncias, gente, ele vai subdividir em condados, ducados e marcas, que a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouco. A gente vai dar as características de cada uma delas, porque cada um que recebia um pedaço de terra como um condado, um ducado ou uma marca, recebia também um título de nobreza a partir daquelas terras, certo? Então, gente, cada uma dessas províncias passou a ser governada por um militar que fosse de total confiança do Carlos Magno, certo? Ele foi considerado aí, gente, foi conhecido por ser um homem muito alto, mas que tinha voz aguda, né? Então você imagina um homem aí de quase 2 metros de altura que fala meio assim, com a voz aguda, né? Então ele não botava... deveria ser engraçado, né, conversar com Carlos Magno, certo? Ele não, apesar de ter transformado em um grande império, ele não era uma pessoa letrada, ele era analfabeto, né? Mas apesar de ser analfabeto, ele governa só sabendo assinar o próprio nome, mas ele vai valorizar a educação dentro do seu império. Tá? Ele vai construir várias escolas, vai incentivar a educação, vai incentivar a questão das artes. Tá? Uma outra característica do reino dele é a violência, tá? No caso, a intolerância religiosa. Nós vamos ter um período de grande perseguição religiosa. Diferente de Roma, onde nós tivemos os cristãos sendo perseguidos, no reino de Carlos Magno nós vamos ter os cristãos sendo os perseguidores. E aí um dos casos mais famosos foi a execução de 4.500 saxões que não queriam se converter ao cristianismo. Então a gente percebe que a intolerância religiosa ela existe, né, dos dois lados, em dois momentos diferentes da história. Em alguns momentos nós vamos ter os cristãos sendo perseguidos e em outros momentos nós vamos ter os cristãos acabando sendo os perseguidores, certo? Com relação ao comércio, para tentar facilitar aí, né,
e dinamizar o comércio, era enfraquecido, mas ainda existia, o Carlos Magno vai investir aí em novas estradas, vai instituir uma moeda única para todo o reino carolígio, que no caso era o denher de prata. À medida que o Carlos Magno ele ia ampliando aí as fronteiras do império, ampliando as fronteiras do território, do reino, ele ia intensificando a aliança com a igreja. Então acaba que a igreja vai apoiar, a igreja católica, né? Vai apoiar a expansão territorial do Império Carolígio, porque quanto maior fosse o império, a ideia é que mais súditos teriam tanto para o imperador Carlos Magno quanto para a igreja católica, certo? A maior parte, falando agora da sociedade do Império Carolígio, a maior parte da população do Império, gente, era de camponeses. Esses camponeses, para sobreviver, eles precisavam do seu trabalho, da sua força de trabalho, porque eles não tinham terras. Então eles vão acabar cuidando aí da plantação, criação de animais na terra de outras pessoas que eram donos do território, certo? E aí a gente tem... Para que eles pudessem trabalhar, eles precisavam pagar impostos aos donos da terra, precisavam obedecer aos donos da terra. Como esses proprietários não precisavam plantar porque tinham os camponeses para plantar para eles, que pagavam impostos para eles e tudo mais, é como se ele... eu tenho uma terra, mas eu não vou trabalhar agricultura, não vou criar animais porque tem os camponeses que vão criar para mim, vão cultivar para mim e eles vão pagar impostos depois. Certo? Então esses donos das terras, a função deles era defender essas terras de invasores. Eles eram na verdade guerreiros, né? Esses guerreiros chamados também de cavaleiros. Eles se dedicavam aí a defender o território, defender não só ali o território que era deles, mas também todo o império. Esses guerreiros, gente, eles deviam seguir um código de conduta, um código de honra, algumas coisas, alguns deveres que eles deveriam obedecer, como, por exemplo, ser fiel ao Senhor que o treinou, fidelidade, ser justo, seguir as leis do império, ser valente, proteger os mais fracos, jamais fugir de uma batalha, mesmo que essa batalha possa custar a sua própria vida. Então era um código de honra aí, né, com muitos valores a serem seguidos por esses cavaleiros. Com o tempo, gente, os domínios do império vão ampliando e tudo mais, e o rei começa a conceder terras das regiões da fronteira para alguns guerreiros. O objetivo do rei era o mesmo objetivo lá dos romanos quando deixaram os germânicos se situarem ali nas fronteiras do império. Ele cede parte dos terrenos para guerreiros, né, com o intuito de fazer com que esses guerreiros cuidem da proteção desses territórios, tá? Desses territórios fronteiriços aí, certo? As maiores terras, né, os maiores lotes que o rei concedia, lembrando que ele sempre concedia para guerreiros que fossem aí do convívio, que fossem próximos a eles, muitos inclusive parentes dele, tá? Então as maiores terras que ele doava recebiam o nome de marcas, certo? E aí os guerreiros que conseguiam essas maiores terras, que eram contemplados, eles passavam a ser conhecidos como marqueses, certo? Então, marquês é aquele que recebia as marcas. As terras menores, né, os pedaços menores de terra já foram chamados de condados. E quem recebia aí recebia a terra e a função de proteger, recebia também o título aí de conde. Na verdade, a gente está percebendo surgir aí o que a gente chama de títulos de nobreza, certo? Quando a gente for estudar lá sobre feudalismo, você vai perceber que a sociedade estava dividida em clero, os que eram ligados à Igreja Católica, membros da Igreja Católica, os nobres, aqueles que eram os donos das terras, e abaixo o povão, camponeses, artesãos, homens livres, aqueles que não tinham nada. Então você vai perceber que os nobres eram uma classe privilegiada, era uma classe próxima ao imperador.
E como surgiu isso? Surgiu no governo de Carlos Magno, né, no Império Carolígio, quando ele decide ceder, dar terras para os seus melhores e mais fiéis guerreiros, os mais próximos, e cede a eles títulos como de marqueses e de condes, certo? Quando ele concedia as terras aí para os seus fiéis, aí para os seus guerreiros, gente, ele estava garantindo aí a fidelidade desses guerreiros e de todo o exército que eles comandavam, certo? E conseguia também manter a proteção do território. Como o guerreiro recebia aquela marca ou aquele condado, esse guerreiro tinha autoridade dentro do território para cobrar impostos, para julgar crimes. Então é como se aquele guerreiro, aquele guerreiro acabava sendo aí um representante do imperador dentro dos condados e dentro das marcas. Quando a gente chega aí em 1843, Carlos Magno morre e aí é preciso reorganizar o governo do Império Carolígio. Como ele tinha aí, uma família bem extensa, acaba ocorrendo a divisão do Império Carolígio. O Império Carolígio ele vai ser dividido entre os netos de Carlos Magno. E aqui basicamente foram 3 divisões, né? Aqui a gente chama de França Ocidental, ficou com o neto dele chamado Carlos, né? Carlos II. Aqui na região central, né? Que seria o Reino de Lotário, um outro neto dele. E a última parte que a gente chama de França Oriental ficou com o Luís, ou seja, o Império Carolígio, ele se fragmentou, ele se dividiu, ele acabou separando-se, certo? E essa separação do Império Carolígio aí, gente, enfraqueceu. Em vez de continuou sendo um império forte, aqui outro império forte, aqui outro, não. Os reinos se enfraqueceram, os reis se enfraqueceram. E nesse momento que os reis se enfraquecem, quem passa a ter aí um maior poder, digamos assim, vão ser os donos, os proprietários das terras, os nobres que receberam terras do imperador, ou os descendentes dos nobres que receberam terras do imperador. Então, esses grandes proprietários de terra que assumem o poder, tá? Essa divisão também vai favorecer para a invasão de outros povos germânicos, como os vikings, os hunos, certo? Ou seja, a partir daí nós temos a fragmentação ainda maior do império, do território que antes foi o Império Romano, depois passou a compor reinos germânicos, depois passou a ser o Império Carolígio e agora estava se fragmentando, certo? Gente, por hora era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, envie lá no WhatsApp que eu vou estar respondendo assim que possível. Fica hoje para vocês exercício da página 63, 64, 65 e 66. Façam exercício, respondam, tirem dúvidas, mandem de volta que eu vou estar mandando os áudios de correção para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.